Salve, salve, galera! Nosso podcast Correr Brasília com mais um episódio muito bacana para vocês. Hoje o assunto é Maratona Brasília. Tá chegando a hora, uma prova muito especial que vem com o tema Celebre Brasília a cada passo. E hoje a gente tem aqui uma bancada, um time para contar um pouquinho para vocês. Fala, Alan, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui. William, Miguel, Silvio. Hoje falar sobre maratona, endurance, que é a minha praia. Pô, hoje eu tô animado. Feliz, Vai ser bacana. Legal. Miguel Jabor, também Relações Internacionais do Correio Brasiliense. Tudo bem? Tudo bem. Alegria de estar aqui falando do nosso esporte. Seja bem-vindo ao Correio Brasília. Muito obrigado. Que bom. Silvio, grande Silvio, tá aí, também vai estar conosco, produtor, organizador, vai contar um pouquinho dos bastidores, explicar um pouquinho da prova, né, Silvio? É isso aí, Bonder. Muito bom estar aqui com vocês, esse time de peso, né? Mas de peso de muita qualidade esportiva em todas as áreas, né? Muita história para contar, né, Silvio? E Que nos muita- bastidores estávamos falando já de Cara. maratonas aí, por fim, né, que... E aprender muito, né? Com essa galera que está aqui, né? Muita história para contar, aprender. E eu tenho certeza que a maratona ganha muito com qualidade tendo essa galera junto conosco. De antemão já dá para falar que a bancada hoje está completa por também praticantes de atividade física, né? Não vou falar atleta para não dizer muito, né? Mas pelo menos treinador, maratonista, ultramaratonista e também maratonista temos aqui para falar do assunto que é a maratona. É verdade. Não, eu já fiz maratona também, pô. Ó, que Uma bom. maratona. Treinador e maratonista. Muito bom. Relações Internacionais do Correio e maratonista. Exatamente. Bacana. É isso Silvio, mesmo. produtor e ultramaratonista, né, Exatamente. Silvio? Isso mesmo. Bacana. E eu, apresentador e também ultramaratonista, entre outras funções aí. Multivalente. Vamos lá, galera. Papo muito bacana. A gente tem aí a Maratona Brasília chegando em mais uma edição. Mas é legal falar também para essa turma como é que começou, né, Miguel? Como é que foi Verdade. tudo lá? 1991, é isso? É. Eu era uma criança, tá? E eu era bem mais jovem. Olha aí. Pois é, 1991 remete ao início de tudo, né? Toda lenda é verdade, segundo Rita Lee. Ela tem uma música chamada Atlântida que diz que quem sonha tem lenda e toda lenda é verdadeira. E eu vou contar um pouco da lenda. A história começou com o seguinte. O Correio Brasiliense queria comemorar 38 anos e o presidente queria um evento de impacto. E começaram a discutir quando o presidente Collor, presidente do Correio, queria fazer um evento de impacto. O presidente Collor, nesses dias, ele corria 10 quilômetros. Teve um dia que ele correu 21 e disse que o sonho dele era correr uma maratona. Mais que depressa, a diretoria do Correio disse, não, nós vamos fazer uma maratona que o presidente da República vai correr. Pegou o gancho já. Mas sem saber de absolutamente nada de organização. Até porque o presidente da República correr uma maratona seria uma loucura por causa de segurança. Mas Toda a logística, né, já. por está trás valendo, ali. está valendo. Bom, noticiaram no domingo, o Correio Brasiliense, no dia do seu aniversário, 21 de abril, vai fazer a primeira maratona de Brasília e talvez o presidente da República corra essa maratona. No dia seguinte, choveu o telefonema, imagino. foi um negócio... Mexeu com a mídia, né? Exatamente. No dia seguinte, reunião de diretoria, um olhou para o outro e falou assim, vai aí, como é que... E agora? Como é que a gente... O senhor falou, agora sustenta, né? Tipo isso, né? E agora? Disse, olha, tem a Maratona do Rio e vamos procurar a diretoria do Jornal do Brasil, que organiza a Maratona do Rio, e vamos ver como é que faz isso. E eu é que era o organizador da Maratona do Rio. Me telefonaram, e quem me telefonou foi o presidente do Cobra, que era um dos incentivadores, o Joaquim Pires, Corredores de Brasília. Era um grupo muito forte aqui em Brasília. E me Daí a sigla, né? Cobra. Cobra, Corredores de Brasília. Aí me telefonou, disse, Miguel, tá um negócio quente aqui e tudo. Nós nos conhecíamos muito de Nova York, ele sempre levava um grupo grande daqui de Brasília. Te interromper, para correr em Nova York, o pessoal tinha esse intercâmbio, assim, já era mais fluido, então, já. Rio. Nós tínhamos conexão. Inclusive, aproveitar o gancho, parabéns pela gravata, hein? Aí, ó. Ela é de lá. Ela tem história, né? Tem Essa história, gravata. E eu uso pouco. Essa gravata tem muitos quilômetros, né? Pois é, mas não, tem poucos quilômetros. Eu só uso em grandes ocasiões. Uma delas é Aí sim. Obrigado pelo Por isso que ela está prestígio. novinha aqui. Mas voltando ao assunto,
Me telefonaram, eu disse, manda a passagem que eu vou. Quando eu cheguei aqui, olha, eu senti um clima tão bom, uma energia tão boa. Eu já fui direto para a sala do presidente do Correio Brasiliense. Olha, nós precisamos fazer isso. Isso foi em fevereiro, final de fevereiro. Falei, mas a maratona em abril, 21 de abril, isso é muito curto. Não, mas nós queremos. O que você precisar, arrumaram logo. Eu fiquei só para ter uma ideia, eu fiquei 3 dias aqui. Eu vim com a roupa do corpo, uma malinha e tal. Veio para uma reunião. É. E aí ficou 3 dias. Fiquei 3 dias aqui. Mas foi tamanha a empolgação que eu falei assim, não, eu vou me empenhar e vai sair tudo como manda o figurino. Eu te interromper um pouco, Miguel. Esse gosto pelo esporte, ele combinava com o trabalho em si. Sim. Então era uma disputa ali. Eu digo isso porque Você muitos... fala Pessoalmente. pessoal? Porque quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente tem que até tomar cuidado com isso, né? Muitos atletas amadores têm essa dificuldade de combinar os dois, né? Eu vou te dizer, eu era advogado. É mesmo? Eu passei a ser organizador. E tive um mentor muito interessante, Luiz Otávio Temudo, da Foco, uma empresa que depois também organizou a maratona, mas no começo ele chegou para mim e disse, Miguel, enquanto você fizer essas 2 coisas, for advogado e for organizador de evento, e tratar a maratona como bico, você nunca vai ser um grande, vamos dizer assim... A maratona não vai ter o prestígio que ela... E vai entrar em merece, sofrimento também, né? Porque Exatamente. essa dicotomia aí não é... E aí eu optei por ser organizador da maratona. Ser feliz, né? Optou por ser feliz. Tirei o terno, passei os atênis. E acabou deixando de correr um pouco também, né? Correndo só nos bastidores. Não, durante algum tempo eu corria e organizava. Até que cheguei... Você chegou a correr a maratona? Várias, inclusive a de Brasília, no caso. Não, de Brasília não teve oportunidade. Brasília não teve. Não. Entendi. A maratona de 87, eu fiz as 2 coisas. No Rio? No Rio. Uhum. E quando cheguei, meu primo, eu consegui o patrocínio da Dijon, meu primo Humberto Saad, tinha a Luísa Brunet como, vamos dizer, a musa da maratona do Rio e tudo. Quando eu cheguei, 3h45 e tal. Opa, correu bem, olha aí. Cheguei escondendo o jogo. sujo. Cheguei todo melado, sujo. O Humberto falou assim, Miguel, você não aprendeu comigo. Todo mundo perguntando aqui por você, e você correndo e chega esse lixo. Como é que agora você vai fazer a relação com patrocinadores? Era a Copersuca, que era a grande patrocinadora. Copersuca e Mazola. Os 2 estavam lá. Eu é que tinha feito a costura toda com os patrocinadores. Cheguei lá... Daquele jeito. Teve em alguns momentos game, né? que aqui em Brasília ela passou a ser em revezamento também, não teve? Em algumas ocasiões, né? Aí nós já estamos... Nós tivemos 8 edições, de 91 a 98. A maratona. Uhum. Houve um hiato. Depois desse hiato, me perguntaram, vamos voltar com a maratona? Eu falei assim, se a gente voltar com a maratona, a gente não tem gente treinada, vai ser um vexame. Está muito em cima. Está muito em cima, vai ter muito pouca gente. Esse hiato, essa pausa, decorreu por quê? Assim, na época tinha uma... Porque não sei, assim, porque hoje a gente tem uma demanda muito grande de atletas. Na época também era assim? Tinha uma demanda grande de atletas? Não, foi uma decisão institucional do Correio Brasileiro. Entendi. Não vou... Não tá assim? Claro. Sim. Tinha problemas aí de relacionamento com o governo, quem empresta a rua é o governo. Sim. Então, Inclusive, eu fiquei curioso pro fim da história, né? Você ficou 3 dias aqui e como é que ela brotou? E aí eu montei. Como é que ela nasceu mesmo? E o Colo correu, O né? Matheus, quem que embalou? Não, o Collor não ia correr, não podia correr por causa de segurança, enfim. Mas a coisa fluiu muito por conta do Exército, Comando Militar do Planalto, que ajudou tremendamente, e o Cobra, que só tinha gente competente dentro do Cobra. Então, foi fácil você montar uma equipe de alto nível com pessoas, né? Tinha gente do Banco Central, tinha gente do Comando Militar do Planalto. E o próprio Comando Militar, porque ali a estrutura do Exército é isso, né? Ele tem um treinamento forte, tem uma logística muito boa, né? Então acaba que ajuda bastante. Eu não quero atropelar, não, mas tem uma história boa com relação ao governador Roriz, com
Mas aqui é para histórias da maratona. Fique à vontade. Não tem ordem, Não né? tem ordem. Um bate-papo. É insight aparecendo e pega ele. Surgiu. Bom, o pessoal, eu acostumado com jornalistas lá do Rio, né? João Saldanha, Aquiles Chirol, Zé Inácio Werneck, a redação, quem levava as notícias da maratona, da organização da maratona para a redação do jornal era eu. Então, eu convivia com esses jornalistas, todos muito gozadores. Chegava lá, Jabuzi, você agora de cavalo morre cedo, para de correr. Tartaruga vive 300 anos. Uma brincadeira dessa. Quando eu cheguei aqui, no dia anterior à maratona, o diretor de esportes do Correio, o editor de esporte do Correio, Marcondes Brito, chegou para mim e disse, olha, você cuidado, o governador Roriz costuma atrasar. E você já disse que não pode atrasar a maratona, tem que largar no horário, né? Para atleta isso... Eu falei assim, não, vocês estão me deixando agora muito preocupado. Não, eu acho que você devia ir lá falar com o governador. Eu falar com o governador. E eu vou dar uma dura no governador. O senhor pensou assim, né? Mas primeiro lá no Rio, quando é que eu ia falar com o governador? Falei, vocês estão de gozação, não vou. Olha, ele está aqui no Mané Garrincha, tem um jogo da seleção brasileira. Você pega um carro do Correio, para na porta da tribuna, fala que você é do Correio, procura o secretário de comunicação, Wellington Moraes, que já era o secretário de comunicação, e diz que quer falar com o governador para ele não atrasar. Um simples recado, né? Olha só, não atrasa. Não atrasa, porque... Eu falei, vocês estão de gozação. Quando eu chegar aqui de volta, vocês vão rir da minha cara e tudo. Ou se eu não voltar preso, né? Tipo isso, né? Tem isso, que pensa, né? Eu falei assim, E aí eles começaram a falar assim, rapaz, a opção é sua, vai ou não vai? Está aqui, o carro está aqui, vai lá. E eu fui. Chegou lá, aconteceu tudo como tinham me falado. Cheguei lá na porta, sem um papel, sem uma credencial, entrei, procurei o secretário Wellington, ele me encaminhou para o governador. Quando ele começou a falar com aquela voz grossa, eu falei, caramba, é pegadinha mesmo. Mas ele foi muito atencioso e chegou no dia seguinte, no horário certinho. Não atrasou. Não atrasou. Então valeu. Então não foi viagem perdida. Valeu. Valeu. Conseguiu passar o recado, né? A importância da largada para a maratona, né? Tive que fazer uma preparação para dizer o quanto era importante os atletas de ponta contextualizar, claro. Mas foi muito bom. Mas daí a importância do skin the game, né? De ter uma pessoa que corre, né? Um praticante na organização, para trazer esse tipo de sentimento. Exatamente. Porque um atraso de largada, pro atleta que tem muita gente que vai forfando e tal, mas pro atleta que quer performar, que está em busca, às vezes, de uma premiação, alguma coisa. De um índice, né? De um índice, de uma marcação, de algum qualifier, enfim. Para ele, isso é muito, muito importante, pô. Isso impacta na performance dele diretamente, né? Alimentação, noite de sono, né? Tudo isso, o cara... Miguel, mas aí o senhor comentou que teve uma pausa de 8 anos. Sim. Depois voltou e teve uma outra pausa, que aí, enfim, voltou em 2023. Foi isso? Essa pausa primeiro teve a de revezamento, que foi um sucesso. 10 mil pessoas. Essa de revezamento eu corri a Maratona de Brasília. Pois percurso bacana, passava pelo era uma lago, festa, na esplanada ali também, todo mundo brincando, né? Era uma reunião para os grupos e para a família. Eu lembro que eu corri num grupo com a família. Pois nós tivemos mais 7 edições, de 2007 a 2013, e depois descontinuamos a maratona. Quando chegou agora, em 2023, isso. Retornamos com a maratona e nós já vamos para a 4ª edição, né? E já no formato de maratona solo mesmo, né? Maratona mesmo. Então foi pós-pandemia, né? Aí a pandemia teve algum papel nessa decisão? Não, porque assim, não tinha eventos, não tinha, vamos dizer, a maratona... Não, sim, eu digo alguma coisa relevante no sentido de saúde, de trazer para Brasília, resgatar alguma coisa nesse viés, sabe? De tipo, bom, a gente precisa de um evento de magnitude que traga pessoas para a gente motivar e estimular até a população, né? Nesse sentido. Porque a pandemia foi um marco na questão da saúde, né? A verdade foi o seguinte, eu me afastei desse tipo de atividade. E quando chegou em 2023, que eu retornei para o Correio Brasiliense, eu falei, a maratona é a cara. Não sou eu, né? A maratona... Não. Mas está em mim, pô. Está em mim, mora, reside. A história toda é o seguinte, não existe festa de aniversário de Brasília sem maratona.
Então nós temos que voltar com a Emblemático. maratona. E o presidente, o Guilherme Machado, achou a ideia sensacional e fomos em frente. Silvio, já Perfeito. voltou em 2023 com o desafio ou voltou só com a prova de 42 primeiro? Não, o desafio veio no ano seguinte, No ano seguinte. 2024, né, já veio com o desafio, 24 e 25. Tô falando em desafio porque esse ano, inclusive, vocês realmente colocaram um super desafio, né, para os atletas, né? Então, assim, a prova vem Exatamente. para ter... são 4 dias de evento, né, que se tornou um festival esportivo, né? Com 4 provas, mais a prova Kids, então a gente pode dizer que são 5 provas 5 e provas. todas elas contemplam um festival de até 78 quilômetros. É isso? Exatamente. Eu pego o gancho do Miguel, falando sobre o aniversário de Brasília e a maratona, se casam. O governo do Distrito Federal prepara uma programação extensa para o aniversário de Brasília. Tem shows, tem oficinas, né? Atende todos os públicos, de todas as formas, mas fica em aberto uma questão O esportiva. lado esportivo, né? Né? Então, o lado esportivo ele é contemplado com a maratona. Então, a maratona ela vem para coroar, né, o aniversário de Brasília. E esse ano deu tudo certo, William, que a maratona ela é realizada no dia 21. Sempre no feriado, Sempre né? no dia 21. No dia do aniversário. No dia do propriamente aniversário. dito. Ano passado, a maratona aconteceu na segunda, né? Exatamente. Esse ano passou para terça-feira. Aí, então, tá, mas e aí? O que nós vamos fazer com o final de semana? Vamos competir somente no dia 21? Não, vamos aproveitar. Porque o pessoal quer competir, não tem jeito. O atleta quer competir. Como o desafio era sempre 20 e 21, nós adicionamos, né, o dia 18, o dia 19, sábado e domingo, né, juntamente com o dia 20 e 21. E aí casou. Ano que vem não tem como, porque ano que vem o Deve dia ser 21 vai para quarta-feira, frente, né? Daqui a pouco a gente vai estar a 100 quilômetros, né? Exato. Mas isso é bom. Mas dentro do planejamento, que eu acho que a maratona é igual o carnaval. Você terminou uma, você já tem que planejar outra no dia seguinte. Sim. Porque você Já monta- descansa planejando, né? o samba enredo você já tem que escolher. Boa. Então, eu acho que isso já vai fazer parte de uma reunião. Nossa, porque tem que ter uma feira de maratona. Brasília Tem. merece. Quem é que não quer correr na capital do Brasil? Verdade. E outro dia eu estava pensando, puxa vida, você já pensou se a Olimpíada fosse aqui, no ano 2000? Maravilhoso. Nós teríamos, né, vários... Nossa. Agora a gente está prevendo Esse é um o Campeonato sonho, né? Mundial de Marcha Atlética, né, Silvio? Que Exatamente. também já é um marco para Brasília. Sim. Depois que a gente teve agora já Isso. grandes conquistas, né? Então a gente agora vai ter essa prova que vai mostrar Brasília e o Brasil para o resto do mundo na marcha atlética, né? Então Exatamente. A maratona só existe como negócio. Você vê. Por que a maratona de Nova York é no primeiro domingo de novembro? Porque não tinha evento nenhum. E criaram um grandioso evento para Pra os atrair. hotéis. Tem Preenchimento de vácuo ali. Exatamente. Brasília precisa entender que a maratona é um grande negócio. E é um grande negócio por quê? porque envolve, né, turismo, envolve bares, envolve toda a rede hoteleira, né? Exatamente. Você tem a companhia aérea, você tem companhia de turismo, você tem o tênis, você tem as mínimas coisas, protetor solar, camiseta, você tem um monte de... Você O gira um ambulante, business, né? O ambulante, né? Se a gente for parar para pensar, igual o senhor falou assim, do menor até o maior empreendedor, né? Então tem muita gente envolvida, né? Eu trago um exemplo meu. Ano passado eu corri a maratona do Rio de Janeiro. Até brinquei, né? Corri a maratona e tal. O que eu observei, assim, de fora, foi, primeiro, houve uma preocupação em deixar uma estrutura robusta o suficiente que comportasse o público. Porque a maratona ali, ela teve uma demanda para ser preenchida as vagas muito rápido. Né? Eu acho que isso é uma tendência. Até, vamos dizer assim, as Caiu provas de no gosto, endurance. né? E aí eu observei, pelo menos a forma como eu fui atendido lá, o caminho. Você vê que são várias engrenagens sincronizadas. Não é algo simples de se fazer, né? Então, existe um planejamento ali por trás. Como é que está essa ideia da nossa... Está seguindo essa direção? Aí, se você crescimento puder... também, né? Sim. Crescimento nessa direção. Porque isso, para o atleta, estou trazendo aqui sempre o ponto de vista do praticante, ele não quer ficar 3 horas na fila para pegar um kit, ele não quer que atrase, ele quer água gelada no posto, ele quer... Então, assim, quando a gente põe em prática todas essas ideias que compõem uma competição de qualidade,
é um esforço hercúleo aí, né? Sem E dúvida. como é que você... E assim, eu pego o que a gente falou no início, quando o Miguel estava falando de produzir um evento, ou produzir uma corrida, ele sendo corredor, ele entende Exato. o lado do atleta A também. necessidade, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, a produção da Maratona Brasília tem essa preocupação de entender o lado do atleta. Como você falou, está correndo ali 35 quilômetros, já quase finalizando a prova, ele ainda quer ter aquela hidratação, né? Aquele apoio da torcida, do pessoal. Então, a gente também leva por esse lado. Agora, observando num contexto geral de negócio, de produção, Brasília, quando começa agora o mês de março, já começa as tratativas junto com a Secretaria de Segurança Pública para falar do aniversário de Brasília. Porque o aniversário de Brasília é gigantesco, envolve todas as áreas. E então a Secretaria de Segurança Pública tem todo esse cuidado, né? Essa preocupação para que tenha uma boa produção. Só para você entender. Quando a gente vai dar entrada em um evento, né, junto à Secretaria de Segurança Pública, é encaminhado a solicitação para a administração da cidade, a administração de Brasília. E tem um checklist de documentação para atender, para que você possa estar apto para realizar Tem que o cumprir, evento. né? Tem que Aquele cumprir. checklist de São documentos. pré-requisitos. Isso, o checklist é o quê? O checklist tem ali, você se compromete a receber o espaço, entregar o espaço da forma que recebeu, você tem que declarar tudo que você está colocando no evento, tem que ter a segurança do atleta, ambulância, brigadista, segurança, né? Você tem que ter também a autorização do órgão competente de esporte, que no caso é a Federação de Atletismo de Brasília. Quando você atende todos esses requisitos, aí você recebe a licença para a realização do seu evento esportivo, ou seja, está apto para realizar o evento. É a primeira preocupação da cidade. Opa, aquele organizador, ele recebeu uma carta de autorização para fazer o evento. E ele tem Beleza. competência para isso, né? Tem Pra competência para administrar, já isso mostrou. e tem que cumprir o que está lá. Porque já aconteceu diversas vezes, William, participar de diversos eventos e a secretaria, na época era a GFIS, hoje DF Legal, e até mesmo a administração de Brasília foram lá fiscalizar, para ver se de fato aquilo que nós colocamos está no evento. O que foi prometido está sendo Exatamente. cumprido, né? Por quê? Porque você está mexendo com vidas. São pessoas que Tem estão a questão ali. do seguro também, Tem né? o seguro atleta, Do né? atleta. Porque quando você coloca pessoas ali, você está responsável por aquelas pessoas. Inclusive, isso aqui serve até, abrindo o bate-papo aqui, não é aquele papo que muitos têm, a rua é pública, eu vou correr aqui. Não é bem Exato. assim, né? A partir do momento que a organização predispõe a fazer um evento ali, aquele espaço público se torna responsabilidade da empresa, então, Silvio. Exatamente, porque o DETRAN, que é o órgão de trânsito, juntamente com o DR, a Polícia Militar, eles estão ali trabalhando no dia do evento para o organizador, vamos dizer assim, porque o organizador cumpriu todas as regras, pagou todas as taxas que tem que pagar para a liberação do evento. E aí né? onde o Estado entra, né? Com o prestador de Exatamente. serviços, que é segurança pública. Aí, como você está falando, a rua é pública, beleza, mas quando o organizador solicita aquele espaço, O uso do espaço, né? ele paga por aquele espaço, né? Ele paga. Eu acho legal falar isso porque a gente trabalhando, a gente já ouviu muito isso, né? O atleta tá ali, às vezes, na pipoca e fala, mas eu posso correr aqui. Inclusive, eu já até brinquei com alguns, falei, na terça-feira, com a esplanada lotada, ninguém vem correr aqui. Exatamente. Mas a partir do momento que a empresa fechou, alugou cone, colocou cone, vem o Estado, coloca a segurança pública ali trabalhando, tem todo um aparato, né? Tem toda Sim. uma preparação por trás, né? Então, a rua é pública, porém, naquele momento, ela está sendo cedida para a organização do evento. Exatamente, porque se o organizador não cumprir o que está ali naquele requisito, ele é penalizado. É penalizado, Entendi. né? Porque o órgão, a Secretaria de Segurança Pública, ele recebe depois o feedback de como foi o evento. Como que ele pode ser penalizado? Até multado. Ele pode ser multado. Ou até né? impedido de fazer Até outros, né? impedido Também, né? de fazer outros eventos. né? Então, assim, as pessoas, tem muita gente que fala assim, Silvio, a gente quer participar do evento, mas ainda nem recebemos o percurso. Por quê? Né? O percurso ainda não saiu. A nossa vontade como atleta é fazer as 1000 maravilhas. Mas só que não só tem a corrida. No dia do evento, não tem somente a corrida.
Tem um pai de família que vai se deslocar para ir na casa de um parente. Tem a feira acontecendo, A tem o feira, parque acontecendo, Tem né? o pessoal saindo para o trabalho, tem gente que está na esplanada voltando para casa ou está chegando para trabalhar. Uhum. Nós, atletas, vamos nos preocupar. Tem a minha água gelada, tem a Uhum. minha medalha, tem o meu kit pós-prova, beleza. Mas a Secretaria de Segurança, junto com todos os órgãos, preocupa em toda a cidade. Com tudo, né? Com tudo. Com tudo. Né? Então, Não pode parar em função da corrida, né? Não pode. As outras coisas têm que acontecer, né? não Silvio? só com a corrida... Até pelo direito de ir e vir e de Perfeito. todo mundo ter o seu espaço, né? Tem gente Exato. que é apto. Nós aqui somos praticantes e gostamos da corrida. Tem gente que prefere jogar um futebol. Então ele Sim. quer ir pro futebol dele no Se clube, for né? isso, ainda tá bom, porque tem gente que prefere não fazer nada e ainda, né, ser hostil a esse tipo de Exato. comportamento. Você falando do futebol, por exemplo, quando tem um jogo ali no estádio, a Secretaria de Segurança prepara todo o planejamento para atender o público e a população que está saindo. É sempre no dia de semana, você já reparou. Uhum. Tem engarrafamento? Tem, mas é pontual. Mas a Secretaria está preocupada também para que o pessoal possa se deslocar, ter o fluxo normal, que não atrapalhe. Isso para grandes shows, né? Hoje Brasília Sim. recebe grandes shows, futebol aí, grandes partidas também, né? A gente teve agora recentemente uma que bateu o recorde, que foi Flamengo e Corinthians, né? Que Sim. lotou o estádio de Brasília, que lotou o estádio, que é o que acontece com a maratona, né? Lotou o Perfeito. estádio, lotou a rede hoteleira, lotou os bares, lotou tudo. O ambulante estava feliz, né? E é isso que a gente Sim. pretende fazer com a maratona, né, Silvio? Trazer para a esplanada 4 dias de prova, mais a prova Kids, onde a gente vai ter também uma programação cultural envolvida também, né? Que eu sei que Sim, a equipe do exatamente. Correio até me orientou que já estavam preparando também algumas atrações ali também para ter, né? Para toda a família, né? Isso. Alguns parceiros que vão estar ali. Então é um evento completo também, né? Além de quem vem correr, pode trazer ali um parente, um familiar que vai ter uma estrutura também para recebê-los. Exatamente, Bonda. Então, assim, a preocupação, ela não é só do organizador. O organizador se preocupa, trazer o atleta, realizar um bom evento, um evento que fique memorável, porque o atleta participa da corrida, ele cria memórias, né? Ontem, por curiosidade, eu encontrei o meu primeiro número de peito que eu participei em 2014. Corrida Sesc Senat, no Parque da Cidade, Se né? você começar a falar a data, eu vou perguntar ao Miguel as coisas da data dele. Não, a minha Da primeira maratona. corrida. Foi a minha primeira corrida e me trouxe lembranças na época, Boas porque eu lembranças. nunca tinha participado de uma corrida de rua e quando eu vi aquele número de peito, me trouxe à memória tudo que eu passei de lá para cá. Então, quem participa de um evento esportivo, ele cria laços, cria memórias, né? Então, a produção, Ilha da Maratona, fica muito preocupado com isso, para que o atleta tenha a melhor experiência antes, né, no momento que está fazendo inscrição, no momento de retirada de kit, que seja um momento agradável de retirada de kit, pré-prova, que a pessoa possa chegar para fazer a sua largada super tranquilo, né, com calma, né, sossegado, colocar em prática aquilo que preparou, participar da corrida e depois da corrida também. E a gente tem alguma expectativa de público, assim, para... Imaginando, tem alguma projeção? Pode falar isso? Não pode? Não sei, estou perguntando. Né? Às Pode, vezes sem problema. É. Olha, a última edição em 2025, nós tivemos um público de aproximadamente 6 mil pessoas de todo o Brasil. A expectativa é que esse ano seja maior ainda, justamente por conta dos 4 dias de evento e também por conta do evento cultural que vai estar envolvido. De né? até por se tratar de um feriado prolongado, né? A gente pode dizer que isso, né? Exatamente. Então as pessoas podem vir para Brasília, chegar no sábado, Pode. visitar Brasília, ter outras coisas para fazer e participar da prova, né? Sim, exatamente. Vamos falar da prova. São 3 desafios. Explica um pouquinho pra gente, Silvio, desses 3 desafios aí pra galera entender. Vai que tem gente pensando em correr só 5 ou só 10, ou gente pensando em correr só 21 e agora amplia esse desafio aí. Exatamente. Fizemos por 2 anos seguidos o desafio JK, que é 21 quilômetros no dia 20 e 21 quilômetros no dia 21. E o desafio BSB e a idade, né? No caso, esse ano é Brasília, 66 anos. Então, tem 21 no dia 20 e 42 no dia 21. Mas aprove que tivemos uma data bacana para Propícia, execução, né, pra propícia. isso, né? Aí o pessoal Sim. que é maratonista, não sei se é bom de cabeça ou não é, né? Falou assim, por que vocês não colocam logo todos os dias? Boa, e a Boa. gente que produz também é muito bom de cabeça, né? Aí nós montamos o desafio Brasília Sem Limites. Brasília sem limites. Ou seja, você não tem limite nenhum. Você pode chegar onde você conseguir se planejar e você quiser. Isso vai do seu planejamento. Então, O que seria o Brasília sem limites em número, Silvio?
Olha, em números, em distâncias? são 5 quilômetros no dia 18, 10 quilômetros no dia 19, 21 no dia 20 e 42 36. no dia 21, 78 quilômetros. É uma pernada, né? hein? É. Né? Mas olha, e é uma tendência, né? A gente vê que tem sido assim, né? Como você Isso. falou, no Rio, a maratona No Rio também foi já tem assim, desafios. na Tem na Disney. Disney, tem assim também, né? Que Sim. já são também 4 dias, né? Então, Perfeito. ó, Brasília tá se projetando igual a Disney. Exatamente, uma oportunidade única, Bonder, porque só podemos fazer eventos nesse porte quando tem esse feriado prolongado, né? O Rio de Janeiro realiza, né, esse desafio porque o feriado inicia na quinta, né? Já começa na quinta-feira, de quinta a domingo. Então, a cidade já se planeja, todo mundo já se programa para participar de todos esses dias. O feriado ele não desloca na semana, né? Ele é Exatamente. sempre quinta. Foi o que aconteceu aqui, né? Então, a oportunidade, né? A oportunidade única que a população de Brasília e de fora tem para participar. E ainda tem mais, né? Ainda vai ter também uma prova de 3 quilômetros, que é para quem tá realmente caminhando, tá começando. Então, Exatamente. essa prova vai acontecer também. Esse evento, a Maratona Brasília, ele é um evento totalmente familiar, né? Trabalhamos com todos os níveis, né? Atleta de ponta, atleta mediano, intermediário ali, né? E atleta que está iniciando também. Ah, mas eu não quero correr a maratona, mas eu queria estar dentro do evento. Você tem um espaço de fazer uma caminhada de 3 quilômetros, participa da caminhada, vai curtir a paisagem, que Brasília é fantástica, né? Então, tem a possibilidade de poder participar da caminhada também de 3 quilômetros no dia 21. somente Além da no corrida dia 21. Kids também, né? Para completar o evento para a família. Exatamente. No primeiro dia de prova, que é o dia 18, que são 5 quilômetros, né? A família pode levar as crianças para participar também, né? Às Você 15 estava comentando horas. que o horário é 15 horas. 15 horas. O único dia que não será pela manhã é o primeiro dia, né? Então, a corrida Kids vai ser às 15 horas da tarde e a corrida adulto às 17. Ou seja, então, pode chegar mais cedo, ver o seu filho correr, vibrar com ele e depois você colocar né? para moer. Ei, Miguel, eu tava conversando até com o time do Correio também, pra gente montar essa pauta, e aí tem uma característica também que é para correr, celebrar Brasília a cada passo. Eu achei bem legal esse tema, né? Celebrar Brasília a cada passo, né? Porque a corrida é isso, né? Um passo sempre, né? E para quem vem de fora, imagina, hein, Miguel, correr passando pelos principais pontos turísticos da nossa cidade, né? Da capital do Brasil. É a consolidação da maratona. Ela só vai ser um evento nacional e internacional se ela tiver essa característica. Então, a gente tem que pegar os exemplos, né, e ir atrás dos bons exemplos. Você pega a maratona de Nova York. Há décadas, a largada é na Ponte Verrazano, chegada do Central Park. Você passa por bairros incríveis dentro. Você conhece Nova York e a periferia de Nova York, né? Chegando no centro de Nova York, correndo. A ideia é você conhecer a Maratona de Paris. Você passa pelo Arco do Triunfo, você passa pelo Louvre. A Maratona de Londres, a mesma coisa. Então, a ideia nossa... E, olha, para a gente conseguir esse percurso, o Silvio sabe, a gente sofreu muito, porque... Primeiro, você tem que entregar para depois pedir. Na vida é assim. Então, quando nós retornamos em 2023, nós começamos a ter... Todo mundo quer aparecer no dia do aniversário da cidade. E todo mundo inventa evento para acontecer, né? O único lugar que nós conseguimos foi em frente ao Palácio do Buriti, a largada. Um lugar inadequado em todos os sentidos. Porque ele não tem, vamos dizer, primeiro que já começa numa subida, segundo que ali, aquela praça, por mais bonita que seja, ela não é ideal para você montar toda a estrutura e dar conforto para o atleta. Então, a segunda maratona, em 2024, já foi também um local que a gente foi para um canto ali em frente ao Teatro Nacional. Um cantinho ali. Largamos de revesguilha. Foi. Até que a gente conseguiu, né, esse espaço, que era o espaço que a gente sempre quis, em frente ao Museu da República. Por que a gente sempre quis esse lugar? Primeiro, por causa da amplitude do lugar. Segundo, porque você permite você largar no museu, passar pela catedral, você passa pela esplanada, você passa
pelo Congresso Faz um Nacional, tour, né? você passa É. pelo Itamaraty, você vai, você passa pela Rainha da Paz, você passa pelo Palácio do Buriti. Você conhece os monumentos da cidade correndo. Você conhece a cidade correndo. Então, isso é muito bom. Isso é um modelo internacional. Conseguimos e estamos firmes aí, não vamos abrir mão desse percurso. E engraçado, né, que apesar de tanto tempo é isso, né? Tiveram que realmente provar novamente da Exatamente. capacidade da Maratona de Brasília e de Exatamente. merecer estar ali, né? É. E isso a gente vê hoje, assim, atletas vindo de vários estados correr, visitar Brasília correndo, né? Como o senhor falou, né? Passando a foto que ele, com certeza, que ele vai mostrar depois ali em frente à Catedral ou à Praça dos Três Poderes, vai falar aqui é o poder, né? Aqui é a nossa capital, né? Isso é bom demais. Porque a gente que é daqui, às vezes a gente até passa batido, né? A gente já não já dá aquela importância Não tem mais toda. o impacto, É, né? o impacto ali emotivo mesmo. Mas para quem é de fora, deve ser sensacional. É o que o senhor sentiu correndo em Nova York, correndo no Rio, correndo em outro lugar que você foi, né, Silvio? Aquela lembrança Sim, boa sim. que a gente traz, né? E aí, completando essa questão da lembrança boa, Silvio, para o desafio, vai ter uma medalha diferente? Eu estava pensando nisso aqui enquanto a gente estava conversando. Tem a medalha tradicional que todo mundo vai receber ali no final da prova. Tem, E para sim. quem completar o desafio, vai ter uma medalha especial. O Tem. Sem Limites, como é que é essa medalha aí de Sem Limites, Silvio? É a medalha sem limites. Sem mesmo. Limites também? Não, tem sim. Ano passado nós fizemos os 2 desafios, né? E cada um dos desafios tinha uma medalha diferenciada. E agora tem a terceira medalha de desafio também, né? Todos os dias, né? Vamos supor quem vai participar do desafio Brasília Sem Limites, ele vai receber um kit diferenciado por dia, certo? Cada dia um kit diferenciado. Cada dia uma medalha diferenciada também. E no último dia, quando ele completar o desafio, ele vai lá na tenda separada, reservada, né? Ele vai, olha, participei, está aqui, né, a minha comprovação, está aqui a sua medalha. Uma medalha especial, uma medalha diferenciada, né? Esse é segredo, né? Esse Essa é você não pode segredo. falar, Essa- pô. Não, esse é segredo de Estado. Só vai ser divulgada na entrega de kit. Exatamente. Lá na Expo. E eu vou te falar uma curiosidade. Ah. Bom, hoje eu fiz um levantamento para o pessoal lá do Correio, me solicitou, e boa parte das inscrições é desafio. E desafio Brasília Sem Limites. É mesmo? É mesmo, cara. E É claro que no último dia sempre tem inscrição de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, né? Mas a desafio Brasília Sem Limites está As muito inscrições procurado. muito tem... procurado. Qual é o prazo das inscrições? Não, as inscrições estarão abertas até em torno do dia 15 de abril. 15 de abril, né? Mas provavelmente o desafio vai encerrar antes, Antes, porque né? tem uma quantidade de vagas, né? Tem limite. Tem limite. Claro. Essa aí tem, né? É. Só as vagas que tem limite, mas o desafio é sem limites, né? até porque pro desafio requer uma logística muito mais Perfeitamente. especial também por parte da organização, né? E do atleta também, né, Alan? Não, se a gente Eu pensar em... até queria te perguntar também, você como treinador e atleta, para chegar nesse desafio de 78, tem que estar afiado. eu vou até compartilhar um pouco com o Miguel, porque quando um atleta ele coloca na cabeça dele que ele quer fazer uma maratona, igual a gente estava contando aqui antes da gravação, né? Que você começou a carregar grade e aquelas coisas, você começa a plantar uma semente que ela se transfere, a gente consegue trasladar essa sensação para outras áreas, né? Para o trabalho, para a rotina. E aí, essa modulação, ela só vem através de um esporte desafiador. Então, todo mundo que corre, inevitavelmente, em algum momento, se não correu, pensou em fazer uma maratona. Né? E aí, a preparação começa antes, né? Com essa absorção dessa ideia, né? O que eu preciso fazer? Será que eu consigo? E a partir daí ele vai dando os passos, né? Então vou procurar alguém para me orientar no treinamento. E aí ele começa a girar o que a gente estava falando aqui do business, né? Se não me engano, eu vi até uma pesquisa, não sei se ela é atualizada, a respeito de business, que o esporte é o segundo maior movimento financeiro onde ele se desloca do mundo. Acho que o primeiro, se não me engano, é o petróleo. Posso estar... Você vê, né? Você vê a magnitude dos né? eventos, né?
Então, quando você planta uma semente dessa num atleta, numa pessoa que até então era desconectada, ou então desconhecia mesmo algo que poderia tocá-lo de alguma forma, a gente muda o comportamento, né? A gente muda o comportamento e a gente começa a gerar um outro impacto em outras áreas, né? E aí veio o carregar a grade, você estava falando no início, né? Você puder contar essa história interessante também. Você começa... Bom, primeiro que o maratonista ele tem características muito especiais. Ele tem uma determinação que, se você quiser arrumar confusão, arruma com qualquer pessoa, menos com o maratonista. Senão a discussão vai longe, né? Senão a discussão vai longe. Mas você tem que se preparar, não tem jeito. Você não pode ser um amador, né? Você tem que procurar técnicos, você tem que procurar fisioterapeutas, você tem que procurar médicos, você tem que procurar nutricionista. Você não vai chegar, meter um tênis e correr 78 quilômetros em 4 dias e achar que não vai acontecer nada. Isso mesmo. E às vezes achar que vai dar certo, né? Ainda tem isso, né? A preparação, planejamento é tudo. Eu me lembro que na Maratona de Nova York, a primeira que eu corri, do lado do número, porque naquela época, isso é uma outra coisa interessante de se falar, não é nostalgia, não, é a evolução da enriquecimento. tecnologia. As maratonas antigamente, a forma de você apurar resultado era completamente manual. Você chegava com uma senha, espetava aquela senha. Analógico. Né? Virava de cabeça para baixo e você chegou primeiro. Tirava o elastiquinho, né? Do não pulso. tinha chip. Pelo contrário, você vê, eu levei 5 minutos para passar pelo pórtico de largada da Maratona de Nova York de 89. 5 minutos. 35 mil. E não tinha chip. Ou seja, não houve desconto. Eu não podia dizer que fiz 5 minutos a menos. Estava lá no relógio. Acabou. Era igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Então você tinha os tênis. Os primeiros tênis eram tênis ridículos. Não eram apropriados. Eu vi muita gente correndo maratona de conga, de quichute. Deixa eu só interromper um ponto nesse sentido. Porque o tênis, às vezes a gente acha, esse tênis aqui pesa 120 gramas, esse aqui pesa 200. Ambos são leves. Mas um dado interessante, na parte da ciência, é que o VO2 está muito em alta hoje em dia, né? O VO2 de não sei quem, o atleta que subiu não sei quanto tem VO2 de 101, outro do triatlo. O Blumenfeld tem 101 de VO2. Fala, como pode isso e tal? Mas acho que tem artigo publicado que a cada 100 gramas na extremidade dos membros inferiores, a cada 100 gramas em cada pé, ou nos pés, agora não lembro se era em cada pé ou nos pés, a cada 100 gramas que você carrega ali, você consome 1 ponto de VO2. Então, assim, nessa época onde os tênis deviam pesar, sei lá, 320, talvez, 350 gramas, para os tênis hoje, que praticamente existe tênis que é descartável, você usa uma vez, porque ele tem uma tecnologia tão absurda, que ele pesa 80 gramas o par. Então, você já tem, quem está buscando ali uma alta performance e tal, ele já ganhou 3 pontos de economia, vamos chamar assim, né? Ou de save, né? Que ele está salvando ali aquela capacidade atlética dele para transformar isso em performance. Então, é só para enriquecer esse dado que você estava falando. Enriqueceu bastante. E você correu a Maratona do Rio, você vê que a organização da Maratona do Rio, ela vem lá daquela época. João Traven já vinha desde aquela época. Fernando Azeredo foi um dos primeiros a montar a corrida pela Viva Promoções, que era do Jornal do Brasil. Então, essas pessoas, elas evoluíram e estão aí na ponta. Você pega a Maratona do Rio com 50 mil pessoas e não aceita mais ninguém, é o sonho. E ter briga para se inscrever entre os 50 mil, né? Tem sorteio, tem as pessoas falando que não foram justos, né? Pra você ver a proporção que as majors são assim também, né? Então, e daqui a pouco é o de Brasília também, né? Chegando lá. É uma pretensão. Agora, as majors. O Rio tentou ser uma major. Se candidatar. Não dá nem para o começo. Desistiu logo na premiação. Critérios, né? Na premiação. Você vai competir com dólar a 6. Não tem como. O dinheiro Sydney entrou, desculpe. Sydney entrou agora, né? Foi Sydney? Na Austrália? Foi, acho que foi. Então, se você pensar que o dinheiro que você tem para investir em toda a prova, você vai ter que pagar de premiação, inviabiliza, né, para o produtor. Além disso, você tem a appearance money, que você tem que
para um atleta de ponta, você tem que pagar para ele largar. É. Tem o recorde, e você não vai pagar para um só, você vai pagar para vários. Silvio, teremos atletas de elite? Como é que teremos temos atletas sim, de elite? Tem muitos Já atletas tem- que já nos Já tem alguns procuraram. nomes já aí fortes aí que já falaram que vem pra briga? Já, nos bastidores já falaram tem? comigo já, né? O só grande não posso... problema... Desculpe, senhor. Tá. Não, tranquilo. Eu só ia falar, só não posso falar para não deixar não- o pessoal pra não aguçado, de- né? Mas temos sim, viu, Tem Bonde? já. Sempre tem atletas que nos procuram, já mandaram mensagem, já tá inscrito também, tudo certinho. Sem falar nomes, mas já foi bom. Já deixou também outros atletas falar, vou lá, né? Que o Mas negócio é vai ser de claro. alto nível, né? Não, porque quando você participa, agora na São Silvestre teve um morador que filmou os atletas, né, de alto rendimento correndo a 24 km por hora, Eu 25. vi. E ele, que E isso, de né? O Ele de vídeo, bicicleta, né? Ele O vídeo Eu dele é vi, engraçado. abismado com aquilo, Falando, né? é surreal, né? Eu tô de ver bicicleta, pessoalmente é um impacto. É diferente, é diferente. Uma coisa é você estar olhando ali na televisão, outra coisa é você pessoalmente. Ver o cara E- passando, né? E nós temos muitos atletas daqui da nossa cidade que já estão inscritos, né? São de alto rendimento, assim Sim. como de outras cidades também. E é muito legal, é muito bom quando você vê, né, essa galera participando, correndo, se entregando de fato. Aí é aquilo que eu falei no início. Temos que ter uma preocupação. Tem que ter uma preocupação, que essa galera treina forte, né? Acorda 3, 4 horas da manhã para treinar, fazendo parte do planejamento que o Miguel falou aqui. E no dia do evento tem que receber uma boa entrega também. E planejamentos diferentes, né? Para um atleta de alto rendimento, para um atleta que quer fazer ali o seu melhor Isso. tempo, no seu desafio, e para o atleta que quer participar, né? Que está ali realmente curtindo a vida e a saúde. Isso, exatamente. E tem muitos que estarão participando na maratona, não na modalidade maratona, mas no evento, que é a primeira A vez primeira que vai vez, né? competir, que vai correr. Que né? vai receber uma medalha, Que vai receber uma uma medalha. camiseta, Eu que vai estar recebo- naquele clima, né? Naquele ambiente, né? Eu acompanho os e-mails, né, das inscrições e o pessoal manda muita pergunta, né, algumas curiosidades. E tem muitas coisas que você recebe que você vê que é a primeira vez que a pessoa está participando, né? Você sabe, Silvio, que o Ironman, ele tem um ponto bem interessante. Aquele atleta que completa pela primeira vez, antes da chegada, ele toca um sino. Ó, que legal. Toca o sino e aí a assistência, todo mundo comemora. Então, assim, pode ser uma sugestão, né? Assim, justamente para dar Para identificar, dar né? um toque. Porra, que legal, olha lá, primeira vez. Isso É bom. inspira, isso, né? É verdade. Isso Mexe, toca. Identifica e É. personaliza. Né? Sim, Já deixa a Verdade. gente com outra visão para receber aquele atleta também. porque quem faz exato. por Imagina o staff diversas- recebendo. Porra. já tem outro peso, né? É. Isso é bom, isso é bom. Você ia falar alguma coisa, Miguel? Eu te- Com relação a atleta de elite, a gente tem que tomar um cuidado danado. E o Silvio é muito diligente, ele e o Bruno são muito diligentes com relação a isso. Porque você, para receber prêmio em dinheiro no Brasil, você precisa estar cadastrado como atleta profissional. Então, não é qualquer um que chega. Você tem que, no ato da inscrição, você tem que dizer que você é atleta profissional. Então, não é ganhou... Não é só porque ganhou, vai receber. Ganhou, vai... né? Não, até porque a gente tem penalidades, né, Silvio? Sim, e principalmente atletas estrangeiros, né? Então, um atleta estrangeiro, ele não pode sair competindo, vou competir, vou ganhar. Não, não é assim, não. Ele tem que estar autorizado, primeiramente, pela Confederação Brasileira, né? E receber essa autorização também lá da sua federação do seu país. Então, depois que a federação do país dele, depois de uma carta convite, autoriza participar aqui no Brasil, a Confederação Brasileira também vai autorizar, não é só chegar e participar, não. Aí, lá no próprio site da Confederação tem a participação de atletas estrangeiros, tem que atender às normas que estão lá. A gente está aí aproximadamente 50 e quantos dias da prova? Enfim, 50 e poucos dias da prova. Qual que seria, Alan, hoje uma preparação ideal? Dá tempo ainda de arriscar para quem quer correr a maratona? Ou você indica, vai na meia maratona? Se você já está correndo a maratona, faz o desafio. Você como treinador. É, assim, a pergunta me apertou sem me abraçar, né? Mas é para... Mas, assim, eu acho que vai muito do histórico do atleta. Agora, recomendar alguém que nunca correu fazer uma maratona é uma insanidade. Isso não, mas assim, Mas para os 5, né? mais para o 5, exatamente. Isso. Na verdade,
como a gente tem esse cardápio, esse leque de opções ali, isso, por falta de opção, o indivíduo não vai ficar, né? O atleta, o interessado ali, ele não vai ficar. Então, eu recomendo sempre que procure um médico, faça os exames antes de começar, procure um treinador, procure um nutricionista, um staff, como a gente tinha falado. Exatamente. Até porque hoje pode parecer que isso tem custos elevados, mas tem plano de saúde que cobre isso. Tá, mas tem gente que não tem plano de saúde? Tem, tudo bem. Mas existem treinos online que você paga, aplicativos, R$9 por... Então, Tá às mais cegas, acessível, né? às cegas, só se a pessoa quiser realmente, né? Então, eu recomendo uma orientação nesse sentido e dar o primeiro passo, porque isso eu acho que é o mais importante, né? E pode ser na caminhada, né? Por isso que a gente está falando que Exatamente. tem para todos os gostos, né? Tem o cardápio tá recheado. O que eu quis te dizer foi justamente isso, né? Eu não te abracei, não te apertei muito no abraço, não. Mas era justamente isso, para a gente trazer essa oportunidade para quem quisesse caminhar. Quem já corre 5, talvez se desafiar para ir nos 10. Quem já corre 10, talvez se desafiar para ir nos 21. Quem tá nos 21, talvez se desafiar para ir nos 42, pensando que, como você falou, já tem ali já uma carga, já é praticante de atividade, de corrida, e dá tempo. E quem é sem limite, talvez ainda dê tempo de fazer o desafio Brasília Sem Limites, né? Você que já correu uma maratona, você que já tem aí um lastro maior, ainda dá tempo, né, Silvio? Dá sim. É aquilo que eu falei. A única coisa que tem limite são as vagas, O né? prazo de Então, inscrição ali. e as isso já vagas gera. estão esgotando, como eu falei no início, né? Então, muita gente está procurando participar dos desafios, e principalmente o desafio Brasília Sem Limite. Então, daqui a pouquinho, as vagas vão esgotar e vai ficar somente as outras modalidades. Falando de prova mesmo de maratona, como a gente comentou, né? Tem toda uma logística pro atleta. E da prova, vocês estão preparando ali pontos de hidratação a quantos quilômetros, mais ou menos? Porque, acredito eu, vai ter muita gente assistindo também que já tá inscrito, que já tá projetado para vir correr, que agora pode aproveitar essas dicas, né? Assim, pontos de hidratação, banheiros, atendimento médico. Como é que vocês estão preparando isso? Um pouquinho do percurso para a galera também, Silvio. Sim, claro. O Miguel, ele expressou aqui, né, que nós no ano passado e esse ano estamos com a arena montada, será montada ali na Esplanada, né, na altura do quadrante 2. A gente ainda está junto com a Secretaria de Segurança organizando o aniversário de Brasília, então a gente ainda está organizando toda essa logística, né, de estrutura. Mas o percurso praticamente não vai diferenciar muito do que foi no ano anterior, né? Passando Esplanada, parte da Ponte JK, né? Pega um pouco ali também do eixo rodoviário sul, que é o famoso eixão, né? Então, assim, o percurso mais ou menos nessa pegada. E hidratação sempre a cada 2,5 km. Quem está participando de meia maratona e maratona tem isotônicos no percurso, a gente sempre coloca também banheiros químicos para atender o pessoal no percurso, né? Então, tem muita coisa boa aí, preparada também de surpresa para os atletas, uma arena toda preparada, né? Com bastante ativação para a família, né? A pessoa pode ir despreocupada, pode levar o filho para participar das ativações lá na arena sem nenhum problema. Guarda-volume. Tem o guarda-volumes, né? Posto médico de atendimento, a gente sempre torce que não atenda Sim, ninguém, né? Claro. Quando eu sempre falo isso, quando termina um evento, eu pergunto, como foi? Não, a gente não atendeu ninguém. Então foi ótimo. Que beleza, deu tudo foi maravilhoso, certo, né? Isso é bom. Isso é bom, é bom. Ter toda essa estrutura é fundamental. Agora, não usar é melhor ainda, né, Silvio? Exatamente. A gente faz a preparação para dar um ótimo evento, um ótimo ambiente para todos que estão participando, tanto o atleta quanto quem está acompanhando, né? Porque muitas pessoas vão acompanhar os atletas, o atleta está no percurso e ele fica ali na arena, então ele pode aproveitar da arena sem nenhum problema, né? Isso aí é tranquilo. E sobre o percurso, é importante, Bonder, o Alan já até comentou sobre histórico, ter uma boa preparação, mas é importante que no dia da prova o atleta não faça nada que não esteja fazendo habitualmente nos seus treinos. Não tenha treinado, né? Porque, às vezes, você coloca um ótimo isotônico lá no percurso, certo? Mas o atleta está treinando e fala, não, eu não tomo isotônico. Aí, no dia da prova, toma isotônico, o corpo reage diferente e pode comprometer a sua corrida, Às né? vezes até muda, né, de marca, alguma coisa assim, né? Fala assim, Não, isso por economia, com certeza, né? Uma das dicas de quem pratica esporte de endurance é não invente, né? O Exatamente. inventor é a palavra que começa com I e termina com R e nunca chega no B, né? Que é o bom.
Então, pô, vai correr uma maratona, uma prova mais longa, o tênis que você está acostumado, designado para aquilo, a meia, principalmente, siga o ritual, Sim. né? Porque existe um sofrimento intrínseco à modalidade, mas não vamos criar um novo, né, para ser surpreendido ali. Não, Então, exatamente. isso que você falou realmente Verdade. Miguel, como é relevante. que o Correio enxerga todo esse legado da maratona de Brasília dentro do aniversário de Brasília, assim, há anos, né, que isso acontece? Olha, isso é uma honra, né? Todos, desde o presidente até o mais, né, funcionário, todo mundo tem um orgulho da maratona. Porque é o nome do Correio que vai para a rua, vamos dizer, a marca do Correio, que tem 65 anos, vai para 66. Junto com que Brasília, né? Nasceu com Brasília no desafio de JK, aliás, de Chateaubriand com JK, né? O desafio foi o seguinte: presidente, se o senhor mudar a capital do Rio para Brasília, eu monto um jornal e uma TV no mesmo dia da inauguração. E foi feito assim. Então, por isso que Brasília foi inaugurado 21 de abril, no mesmo dia que o Correio comemora. Nós não podemos mudar a data da maratona. Isso. Ninguém muda a comemoração do seu aniversário. Dentre todas essas edições que aconteceram, que o senhor esteve à frente, você tem aí alguma história emblemática para contar para gente? Seja ela muito antiga ou mais recente? História Uma, tem duas, várias. três? História Conta aí tem- uma que fala assim, essa aqui marcou. Tem vários. Vou me lembro. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: a gente, quando vê, nós estamos vendo o futuro, né? A maratona de 2026 já está aí, né? A gente tem que começar a planejar 2027 com uma tremenda de uma feira. Eu acho que a feira da maratona tem que acontecer o ano que vem. Desculpe. Mas a gente tem que render homenagens ao passado, né? Do Cobra, né? Das pessoas que carregaram a maratona durante História, 8 anos, né? Joaquim Pires, Dazo Coimbra, Coronel Lima Verde, Antônio Augusto Pinheiro, esse pessoal que carregou essa... Depois teve o Eduardo, né? O Eduardo e a Renata, que carregaram o revezamento da Via Esporte com o professor isso, Xavier. Né? Uhum. Depois de 2023, a Kelly Venâncio, a Silene Vieira, foram duas pessoas fundamentais para que a gente chegasse a esse momento com o Bruno Atleta e com o Silvio. Então, a gente tem que render homenagens a essas pessoas todas. Né? Mas eu vejo o seguinte: temos que planejar muito bem os próximos passos. Não adianta a gente querer dar um passo maior como a Maratona do Rio, que já está consolidada, que tem patrocinadores robustos e tal, montar uma arena, tentar montar. A gente tem que ter uma marca esportiva, comercialmente falando. Sim. Tem que ter um grupo por trás, né? Fortalecendo todos os aspectos, né? E é isso, é montar uma equipe comercial forte, uma equipe técnica forte e partir para 26. Mas a sua pergunta foi... A minha pergunta era, assim, para a gente relembrar um pouco do passado, assim, algumas histórias engraçadas que ganhando aconteceram. tempo pra ver se Tem essa gravar. Gravar tem uma deixa, né? Entendi. É porque, às vezes tem, né, assim, alguma Tem, coisa que a gente pode tem. marcar, enfim, mas... Tem se não- essa, não é muito... Mas enfim, foi a que Tem. me veio agora. O governador tem uma tradição do governador, tinha pelo menos, do governador da largada da maratona. E o governador tem 1000 programas dentro Agenda do cheia, aniversário de Brasília, né? E chefe de gabinete, cerimonial, tudo isso, estão ali querendo fazer tudo, né? Querendo botar o governador em todos os eventos. Imagina dar a largada da maratona, é uma honra para qualquer governador. E esse governador, o cerimonial está dizendo, ele está chegando, e o horário apertando. Então tem um ritual. Tinha, pelo menos, botar o hino nacional. E quando tocava o hino nacional, todo mundo já sabia Que a largada que ia a acontecer, largada. né? E aí eu falei assim, olha, coloca com 2 estrofes. O hino nacional. Completo, com introdução, tudo. Pega... E aí, tá chegando. Quando o carro do governador apontou ali, deu o acorde final. Até o governador correu nesse dia. Não, eu disse, toca de novo o hino. Ninguém entendeu nada.
Se fosse nos dias de hoje, ia falar assim, pega no YouTube aquela maior versão, né? A Extend ali de 15 minutos. Acabou que ele chegou a tempo, deu a largada. E Pronto. deu certo. Mas tivemos um double win ali. Mas olha, eu vou te dizer, São eu as- suei mais do que qualquer Eu outra. imagino. Mais do que o campeão da Nossa. prova, né? São os desafios, inclusive, dos bastidores, que ninguém vê, né? Que o atleta não vê, mas que tem demais ali, né? A cobrança, né? Dali entre quem está trabalhando na produção, na transmissão, em tudo que acontece ali, né, Silvio? É uma tensão que eu digo muitas vezes quando a gente está ali trabalhando, né? Que é uma tensão tanto pra gente quanto pra quem corre, né? Porque a gente realmente tá ali, tá tenso para entregar o melhor, para que as pessoas possam correr da melhor forma, e quem tá ali doido para largar também tá naquela tensão querendo que a gente libere para eles correrem, né, Silvio? Exatamente, que ele começa a fazer o aquecimento, faltando uns 30 minutos para a prova, você fala, ué, ninguém vai chegar para correr, cadê o povo? Tá tudo espalhado fazendo aquecimento, né? Aí quando você tá se aproximando, tá todo mundo chegando, aí já tá na expectativa do horário certinho da largada, né? Eu vou fazer a minha largada aqui no horário certinho, o clima tá bom, o vento tá bom. Uma dúvida, Silvio. Lá fora, a gente costuma ver, em organização, pelo menos do triatlo, assim, a fim de organizar aquele curral de saída, uns blocos que você se enquadra dentro do ritmo que você pretende Dentro do correr. seu tempo ali, Sim, né? sim. Existe isso na Maratona de Brasília? Olha, Não é por ordem de chegada? não, o que acontece? Vamos lá. A maratona no dia 21, nós temos largadas separadas, certo? Então, às 5h30 da manhã já é a primeira largada, que é a largada da maratona. Então, assim, só os atletas que farão a maratona vão largar às 5h30 da manhã. Fazemos a primeira largada com pessoa com deficiência, né, os atletas PCDs, e depois fazemos uma largada única, né? Posicionando a elite um pouco mais à Posicionando frente elite, sempre. elite Isso. fica à frente Uma e largada público privilegiada, geral sim. atrás. Por quê? Eu não posso pegar o atleta que tem um nível um pouquinho menor do que o outro e colocar na frente, que ele pode ser atropelado. Sim. Nós já vimos muitos vídeos aí lá fora, principalmente, atleta que é atropelado e um vai passando por cima do outro. É terrível. Então, assim, para a maratona, especificamente, tem 5h30 da manhã largada a maratona. Às 6 horas, largada 21. E a largada às 6h30 para 3, 5 e 10. Para esse evento, nós não temos essa divisão de pace. Por quê? Por se tratar de um percurso longo, eles começam a correr mais tranquilo. Aos poucos né? já vai se distanciando, Já vai, né? A própria já vai característica saindo da prova. da prova, né? Diferente do nível que a gente assiste lá fora, né? Que é só a maratona, todos vão fazer a maratona, aí não, aí é separado propriamente na inscrição, né? E aí divide também em As pelotões, baias, né? Que a gente divide fala, as os baias. currais ali, né? Isso, exatamente. Para esse evento, não é necessário, mas Entendi. a gente procura trabalhar e torcer para que chegue a ser Um necessário, nível, né? exato. Porque isso é bacana, né? Você conseguir dividir certinho. Sim. Né? Mas tem outros eventos que a gente já trabalha em produção que acontece dessa forma, né? Tem um evento lá em Anápolis, circuito anapolino, é somente 5 quilômetros. São 6.000, 7.000 pessoas que participam. É muita gente. Né? E Então, Anápolis, lá- as ruas são mais estreitas ainda, né, Silvio? Exato, A gente mais esteve lá longe, juntos. exatamente. A Pancadaria. Aí divide-se sim em alguns pelotões. O pelotão de elite, o intermediário, o base, né? Chama de base, né? Sim. Mas assim, é uma festa, todo mundo participa, todo mundo... O importante eu quero é correr. Quero correr. Quero é correr. E muitos que participam aqui em Brasília também, né? Uns querem competir, outros só querem Quer participar, correr. né? Até nisso nós somos privilegiados, né? Porque aquela esplanada, né? Ao tamanho da pista. espaço, Então, né? o Exato. espaço que a gente tem para montar a estrutura no gramado, do lado tem ali vários bolsões de estacionamento de todos os ministérios. Sim. Então, se a pessoa quiser andar um pouco mais, ela vai deixar o carro dela estacionado seguro, vem para a arena, espaço para correr, vai pro Eixão, né? Então, assim, E sem falar que o Eixão ainda também tem as pessoas que estão lá caminhando, andando de bicicleta, enfim. E tem espaço para todo mundo, né? Porque Para todos participarem, é verdade. Mas é recomendado ir de deslocamento, o acesso lá de aplicativo, carro de aplicativo? O problema do carro de aplicativo é porque ele vai seguir aquela rota. E quando você faz um evento, você Você fecha bloqueia. muitas vias, Sim, né? Então você tem que perfeito. fazer alguns fechamentos. É interessante. Aí ele não conhece Atentar aquele isso. local, Isso. aí fica rodando, né? Então é complicado. E só uma informação importante, Brasília particularmente, né? Você vê que o cuidado da Secretaria de Segurança, eu gosto sempre de falar isso, porque você vai para a corrida, você quer se divertir. Imagine você participar da corrida e um carro
abre ali, tira o cone, entra dentro do percurso e atinge um atleta, né? A responsabilidade toda vai ser do organizador. Mas as forças de segurança dão apoio para que isso não aconteça. Então, Brasília, quando fazem o fechamento, faz o fechamento mesmo. Coloca barreiras, coloca cone, coloca viatura, justamente para quê? Para que o atleta possa se divertir. segurança. Com segurança, né? Então, assim, isso é muito importante frisar, Bonder, porque as tratativas pelos bastidores que o atleta não conhece são muito importantes. E essa tratativa vem das forças de segurança. As forças de segurança se preocupam com o todo. Então, passa as recomendações para os organizadores para que eles possam colocar no dia do evento. E a Maratona Brasília, você vai utilizar praticamente espaço de Brasília inteiro. Você está usando, você está utilizando ali a ponte, está utilizando esplanada. São 42 quilômetros, né? 42 Se você parar quilômetros, para pensar, né? exatamente. Então, se a gente vê aqui a asa do avião, a gente não usa um biquinho dele, né? A gente usa as três extremidades ali, né? Então, tem que realmente estar todo mundo... Então, tem que ter um bom fechamento de via. Né? Porque... Aquilo que você falou, né? A engrenagem tem que estar funcionando, né? O Estado, organização, produção, atleta Muitas também. vezes o atleta nem passa isso pela cabeça do atleta, tá? Não passa. O atleta, não ele passa. quer ver a pista limpa. Inclusive, Sim. até o É espaço bom tá aqui reconhecer pra gente, isso, saber, para o atleta também reconhecer, né? entender. E aí E pega outra- até o gancho a questão da pipoca, por exemplo. Sim, Né? Que é um problema que é um- isso, cara. Sim. Não, pipoca é complicado. Desestrutura um pouco a organização da Não, prova, né? Não tem e como assim, negar que não, né? é. E até, como você falou, pegando um gancho, já fica a dica pro atleta, né? Pra quem vem de fora, você que tá nos assistindo, que vai vir de fora correr, seja bem-vindo a Brasília desde hoje. E olha, se organiza, hotel próximo, a gente tem uma rede hoteleira muito forte, próxima à nossa largada. E o melhor, eu falo porque eu já vi quando eu tô indo trabalhar, você vai sair do seu hotel, você vai caminhar de 5 a 10 minutos, vai fazer o seu aquecimento, você vai estar no local de largada, tranquilo, a sua mochilinha você deixa no nosso guarda-volumes e vai correr a prova, né? Então a gente tem esse privilégio aqui em Brasília, né? Sim, A exatamente. logística do atleta, quando ele pensa em fazer uma prova fora da cidade dele, é uma das primeiras coisas que ele sim. conta, né? O acesso, onde eu vou ficar? É longe? Eu tenho que alugar carro? Não preciso? Né? Então, essa forma Deslocamento ali, como tudo, né? foi montado e pensado favorece, né? Sim, favorece muito. Então, assim, igual o Bonder falou, o atleta ele já vai para o local de largada fazendo o seu aquecimento, né? Ele vai tranquilo, tem onde deixar o meu volume? Tem, pode ficar despreocupado. E vai ter muita gente caminhando na rua esse horário, não vai ser só você o único Sim, caminhando, não vai ter vários atletas indo também, a segurança já pensa nisso, inclusive, até porque a gente ouve muito isso, né, nos bastidores, né, Miguel, também. A segurança já pensa nisso, o coronel, o chefe, ele já pensa, bom, a gente tem muito turista em Brasília, que vai correr a maratona, então o que ele vai fazer? Ele vai se deslocar daqui do setor hoteleiro sul para lá, provavelmente a pé, do setor hoteleiro norte para lá, provavelmente a pé, então vamos intensificar a segurança aqui para a gente garantir a ida e a vinda do atleta. exatamente. A Secretaria de Segurança Pública faz, na semana do aniversário da cidade, faz sempre uma reunião com todos os organizadores e todos os órgãos de segurança. E eu e o Silvio fazemos questão de participar dessa reunião. Silvio como organizador, eu como institucional do Correio Brasiliense. E eles se sentem muito prestigiados de terem a gente lá. Sim. Eles são pessoas muito competentes. E até para ouvir, né, sugestões, né? Não, ali já está Tudo, tudo né? montado. A coordenação. Ali vamos dizer, a preparação toda já foi feita e ali é para dar ciência para todos os órgãos do que vai acontecer. Agora, o comando é da Secretaria de Segurança Pública. Existe, Miguel, uma tendência, então, de que, à medida em que haja repetição, esse evento seja inserido, de fato, como um evento dentro do calendário de aniversário de Brasília, que a cada ano isso se aperfeiçoa, então, porque não vai ser nenhuma novidade, né? Vai ter não, então já sabe, né? A maratona Foi já muito exige. bom, Alan, você falar isso. Por quê? Num determinado momento, no retorno da maratona, eu procurei... Porque a gente parecia o circo voador lá do Rio, né? Largada em frente ao Buriti, depois passa para o Hotel Nacional. Aí procurei um deputado e disse, olha, vamos fazer para colocar uma lei que coloque a maratona no calendário oficial de Brasília, porque aí não tem o que... Ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Isso E esse favorece. ano... A receita está pronta, né? E esse ano foi muito interessante. Na primeira reunião, parece que o Coronel Freitas chegou e disse,
vocês vão ficar nesse quadrante aqui, porque já tem gente aí querendo tomar esse quadrante aqui, o segundo quadrante e tal. Isso está reservado para vocês e acabou. Vocês não podem mudar, nem podem sair daqui. Então, foi muito importante vir deles, né? Assim, de entender a importância, né? E até, por exemplo, um patrocinador grande, uma marca desportiva grande, que já sabe que já existe algo sedimentado, para ela é muito mais seguro de investir para ter retorno. Ou seja, essa consolidação causa uma sinergia, né, nesse sentido. Né? É muito importante isso. Você ter a segurança de que vai ter o evento. Exato. Que vai acontecer onde, dia, local, né? Já tudo previsto, né? Isso aí. Exatamente. Galera, falando dia, local, horário, tudo previsto, o nosso horário também. O papo tá bom, né? Vai Como a flui, gente né? vai fluindo, vai conversando, vai escutando causos, vai escutando histórias dos bastidores, dicas de como correr. Enfim, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast Correr Brasília. Miguel Jabu, obrigado demais pela sua participação aí, dispôs esse tempo para vir colocar todas essas informações importantes aqui para os nossos ouvintes, aqui para os nossos todos que vão assistir o nosso podcast. Fique à vontade também para fazer um convite aí para ainda dá tempo de fazer a inscrição, ainda dá tempo de correr. É contigo. Pois é. Correr no dia 21 de abril é participar da maior festa da cidade, maior festa esportiva. Correr a maratona é participar, porque Brasília tem uma característica muito interessante. Ninguém comemora aniversário em outras cidades. Aqui, as pessoas se sentem muito bem comemorando o aniversário da cidade. Elas vibram, elas vão para a rua, elas curtem. Então, já começa de manhã cedo, cedinho, 6 horas da manhã, já começa com o pé direito. Com o pé direito, correndo a Maratona Brasília. Bacana. Obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Silvio, Brasil Corrida, produção ali nos bastidores da Maratona de Brasília. Obrigado também pela participação, por ter vindo aqui colocar alguns pontos importantes aí de tudo que vai acontecer. Fica à vontade também. Agradeço, Bonder, Alan, Miguel, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, desse evento tão grandioso que é a Maratona Brasília, né? Então, às vezes a gente não conhece a história de um evento e é legal quando a gente começa a entender a importância desse evento para a nossa cidade. Que começou... Parou, voltou, né? Voltou. Você vê as dificuldades que são, né? Que acontecem, né? Não são tudo flores, né? Ao longo desses anos de Maratona de Brasília, né? Tem que persistir, né? Exatamente. E para os atletas que estarão participando do evento, terá uma boa entrega, né? Tem uma participação boa, né? Das forças de segurança, da produção, né? E também da parte cultural que vai ser empregada nesse dia do evento. Então, pode vir... Venha para curtir, venha se divertir, venha comemorar o aniversário de Brasília correndo, né? Que isso que é o legal. Bacana. Alan, obrigado também mais uma vez, dividindo aqui a bancada com a gente, trazendo aí bons conteúdos. Muito obrigado, eu agradeço. É sempre interessante a gente saber a origem, da onde veio os eventos, até para a gente enxergar, agregar valor no que foi construído até aqui. Então, isso enriquece a visão daquele que quer fazer inscrição numa prova que a cada ano se aperfeiçoa e que tem uma projeção de melhora futura. Então, como atleta, treinador, nessa ótica, eu acho que a maratona se torna realmente relevante e esses esclarecimentos que foi passado, realmente aí vai ser um chamariz para os atletas. E eu, em nome do Correr Brasília, eu agradeço também e quem quiser seguir as informações, né, vão ter nas redes sociais do @Correr Brasília. Quem quiser me seguir também, @Alan Lima Tri. E não sei se o pessoal quiser divulgar claro, alguma com rede, certeza. né? Para informações, a gente vai fazer maratona, né? vai fazer esse trabalho ajudando a divulgar para a gente conseguir captar mais atletas. Correndo juntos, todo mundo. Exato. O arroba, fala aí, Silvio, pra gente. O @Brasil Corrida, que é o produtor, né, que está responsável pela captação das inscrições, né? Brasil Corrida. Né, tem Correio Brasiliense, né, que o Miguel já vai também comentar, né, e a própria rede social da Maratona Brasília, né? Então, você pode entrar lá também, colocar Maratona Brasília e seguir a gente também, que tem todas as informações lá. Legal. Obrigado. Miguel, obrigado mais uma vez, tá bom? Alan, Silvio, todo mundo. Eu que agradeço. Obrigado a você que está aí assistindo conosco no nosso episódio do Correr Brasília, tratando hoje da Maratona de Brasília, 18 a 21 de abril. Você tem um convite para estar conosco, tá bom? Logo tem mais informações para vocês e até o próximo episódio.